com o Douglas Magalhães, ele está com o doutor André Davi, vai nos atualizar neste momento, vai trazer novos relatos sobre esta tragédia de ontem à tarde. Douglas Magalhães, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cláudio Luiz, boa tarde, Coronel Yunes, amigos telespectadores. Nós estamos aqui no Departamento de Narcóticos, DENARC, com o titular, o delegado André Davi, que vai explicar para a gente sobre a operação de ontem lá no Madre Paulina, em São Cristóvão. Delegado André Davi, boa tarde. Aquele agente estava de serviço, o que ele estava fazendo naquele local? Boa tarde, Douglas, boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos. Bom, foi uma coincidência, né? O policial estava fazendo um levantamento, juntamente com outra equipe, né, com o restante da equipe, quando ele viu uma residência pegando fogo, né? A princípio achou que era incêndio, né? Quando ele adentrou na residência, ele avistou o cidadão esfaqueando a companheira e se auto-esfaqueando também. Ele esfaqueava a companheira e esfaqueava o seu próprio corpo. Quando ele avistou o policial, mesmo o policial dialogando com ele, pedindo para ele cessar aquela agressão, ele foi de encontro ao policial com a faca, né? Se ele estava disposto a tirar a vida da sua companheira e a própria vida, porque ele estava esfaqueando a companheira e se esfaqueando, quanto mais a vida do policial. O policial não teve outra alternativa senão disparar contra o mesmo, efetuou cerca de 3 disparos e fez cessar aquela agressão. E, na minha opinião, o agente de polícia lotado no DENARC, ele foi um herói, porque muitos poderiam nem entrar na residência, né? Acham que é discussão de marido e mulher, ninguém quer se meter, mas ele foi muito corajoso e teve discernimento e destino policial para então, cessar a agressão. Antes da ação ele verbalizou, ele conversou com o homem que estava esfaqueando a mulher. Naquela altura ela já estava morta, mas ele continuava esfaqueando ela e se esfaqueando também. Também. Assim, a verbalização é de praxe, mas era inútil, né? Porque o indivíduo que faz aquilo com a sua companheira, ele não havia relato algum, nem na vizinhança, nem na polícia, de uma agressão doméstica, de uma vida conturbada do casal. Pelo contrário, os relatos na vizinhança de que eles viviam bem, né? Tinha um filho e um sobrinho que viviam com eles. Foi algo de inopino, inesperado. O policial verbalizou, como se tem que verbalizar, mas foi uma verbalização inócua, né? Porque o elemento estava completamente ensandecido, completamente fora de si. E a atitude do policial foi, repito, heróica. Esta versão dada pelo delegado André Davi nesse exato momento, ela já está inclusive no papel. Pessoas testemunhas que foram ouvidas, se não me engano, 2 testemunhas lá do Madre Paulina já prestaram depoimento à polícia. Exatamente. A versão apresentada pelo policial, ela se coaduna com as versões das testemunhas, tanto prestadas aqui no DENARC quanto na delegacia de homicídio. Tá bom, então, delegado André Davi, muito obrigado por atender a nossa equipe de reportagem. Algo mais a declarar? Não, eu agradeço a oportunidade, só ratificando, né, a atitude do policial civil, que foi uma atitude heróica. Ok, muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui do Departamento de Narcóticos, DENARC, tolerância zero com você, Cláudio. Obrigado, Douglas. Obrigado, doutor André Davi, sempre solícito para falar conosco em Coronel Maurício Yunes. Claro, isso aí nós vamos assinar sempre a linha de defesa que nós fazemos aqui. Diante de uma situação de conflito, o agente policial, o homem que está preparado, o homem que foi treinado, ele tem que lutar pela sua vida e preservar a sua vida. Isso é o mínimo, né, Coronel? É o mínimo. A ação do policial, não resta a menor dúvida, entendeu? Uma ação legítima. Cláudio, precisa-se mais do que nunca se compreender esta situação. Chegou em determinado local que a vida dele passou a estar em risco. E se ele talvez não tivesse tomado uma ação como essa, outros problemas poderiam teria acontecido, ele poderia ter matado o policial, ele poderia ter matado outras pessoas. Infelizmente, nesses momentos, quando existiu o confronto entre a lei e aquele que queira praticar o crime, nós temos que estar ao lado da lei. E neste momento, estar ao lado da lei é apoiar a ação deste policial civil.
Já mostramos imagens aqui no Brasil em situações como essa que nós estamos hipotetizando. O coronel conhece bem porque já passou por muitos conflitos, mas nós já mostramos imagens aqui quando uma guarnição fica, né, reticente, resistente em agir, em atacar, e o policial é ferido e o policial acaba morrendo. Já mostramos vários casos aqui. Não há o que se questionar com relação ao que aconteceu. O que nós estamos presenciando neste caso, coronel, é que parece ser um caso fora da curva dos históricos de violência. Sim. Né, o depoimento dos vizinhos, os primeiros depoimentos, a relação do casal, a polícia está investigando para entender o que foi que aconteceu. Cláudio, aconteceu alguma coisa. Existe nesta situação, porque a demonstração que ele faz a todo momento é um amor platônico, né? E às vezes esse sentimento do amor platônico, às vezes por qualquer outra situação, uma situação de ciúmes, acaba levando o indivíduo ao extremo. Então, precisa, lógico, se investigar, né? Mas precisamos sempre compreender que esse tipo de crime que as mulheres estão expostas, precisamos a sociedade se unir mais do que nunca. E, Cláudio, fazendo uma referência a um comparativo a outros países que você tem a experiência, já conheceu, nos Estados Unidos nós tivemos imagens recentes de que um indivíduo estava na rua com uma arma. E a partir daquele momento que ele levantou a arma para os policiais tiveram que realizar o disparo. Então, esta é uma situação legal, ninguém está falando de nenhum abuso, está se falando algo de proteção. No primeiro momento que se chega no local, toda e qualquer guarnição policial, civil ou militar, tenta conter, vai para o diálogo. Mas se não houver o diálogo, ele deverá de utilizar a força letal, infelizmente, mas é a realidade. Muito bem, coronel.